Olá, meus irmãos, seja bem-vindo a mais uma aula. Nós vamos falar sobre a importância do amor e da empatia do evangelismo. Até aqui, a gente tratou sobre questões mais basilares aqui do evangelho, né? Qual que é a base do evangelho, quais são os pilares, trouxe para vocês os tipos de evangelismo. E hoje nós vamos falar de um elemento aqui importantíssimo que a gente já pontuou algumas vezes, mas vamos aprofundar um pouco mais sobre a questão do amor e da empatia, certo? Para a gente realmente transmitir o evangelho de forma eficaz, sensível, sabe? Refletindo o que está no coração de Deus em relação àquela pessoa e sendo usado por Deus de uma forma genuína. Amém? O primeiro ponto aqui é que o evangelismo ele precisa ser motivado pelo o amor. O amor ele tem que ser a base para alcançar os perdidos. Não pode ser algo eventual na sua vida. O seu foco precisa ser: eu estou indo porque eu amo. Eu amo aquelas pessoas. Lembra que eu te falei nas aulas anteriores? Nós temos aqui a água que mata qualquer tipo de sede. Nós temos aquele que pode curar todas as coisas. Nós temos aquele que tem o propósito, que tem realmente o destino da pessoa nas mãos. E nós só contar a história de amor. Olha o que 1 Coríntios 13, 1 ao 3 fala. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, sou como o metal que soa ou o símbolo que retine. Se eu tiver o dom de profecia e souber todos os mistérios e todo o conhecimento, e se eu tiver fé a ponto de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Você vai evangelizar, você vai espalhar ali a mensagem, mas se não tiver amor, vai ser só tempo perdido. Então, esse evangelismo, o nosso dia a dia compartilhando o evangelho, tem que ser motivado pelo amor, porque Deus é amor, e esse amor é que nos conecta com as pessoas e com Deus. É o amor, é o amor, é o amor. Então, sem amor, nossas palavras podem soar vazias e sem poder. É um decoreba. Não, eu só tô fazendo para casa. Imagina se alguém, um evangelista chega para você, seguindo um script ali sem empatia, né? Sem entender ali o que a pessoa tá passando. O Wayne Grudem define o amor de Deus é a força motivadora por trás do evangelismo. Devemos ser motivados por um desejo genuíno de ver as pessoas reconciliadas com Deus, assim como Ele nos amou. Essa é realmente o fato. Amém? Então precisamos. O que você pode fazer aí agora como um exercício? Será que você faz essa pergunta? Ó, estou amando essa pessoa ao compartilhar a mensagem de Cristo com ela? Então, quando eu estou compartilhando nas minhas redes sociais, eu estou amando os meus seguidores, porque eu quero que eles experimentem o que eu experimentei, que eu experimento todos os dias. Amém? Então, esse tem que ser o seu motivo. Por quê? A gente precisa demonstrar empatia ao evangelizar, ou seja, coloque-se no lugar do outro. O que significa empatia? Se colocar no lugar do outro. Entender que é uma pessoa que não vai entender, de novo, trazendo aqui a referência, o seu, é, é, o seu The Power, the King, né? E por aí vai. Não, ela vai entender o amor de Deus sendo derramado sobre ela. Amém? Romanos 12, 15. Alegrem-se com os que se alegrem. Chorem com os que choram. Então, às vezes, irmão, é o momento de você se compadecer, chorar, ou de saltar de alegria com uma pessoa que recebeu a cura de algo, né? Ou recebeu uma notícia boa no trabalho, certo? Então, a empatia no evangelismo. E aí, gente, lembrem-se, tire o evangelismo da seara de eventos, de algo rotineiro. Não, não, não. O que essa formação teológica está te apresentando, o que eu estou te mostrando aqui, é um padrão de vida, ok? É algo que a gente faz durante toda a nossa vida, é o nosso chamado. Amém? Então, a empatia é fundamental no nosso dia a dia. Carregar as escrituras não é só para o seu bem próprio. Realmente, você precisa entender que milhares de pessoas nunca ouviram falar, não sabem o que está escrito aqui. Igual eu te contei, nós fomos aí para a janela 1040,
onde se concentra a maior população, são bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, não conhecem, nem se falar quem é Jesus, ela, ó, não viram na televisão, não sabem quem é Jesus, não sabem a mensagem, não conhecem. Então, realmente, nós precisamos ter a empatia com essas pessoas, tá? Quando a gente consegue nos colocar no lugar do outro, o que isso nos abre de oportunidade? Nós podemos comunicar a verdade de forma mais sensível e eficaz. Entende? Quando você realmente entra no contexto que a pessoa está passando, você tem essa oportunidade de ser ali um cristão. O que é o significado de cristão? É um pequeno Cristo, uma cópia de Jesus. Aí uma menção para o Jesus Cop, meu amigo Douglas Gonçalves. Então, a gente realmente precisa ter esse lugar de empatia, estar nesse lugar de empatia, ok? Mas aqui, gente, deixa eu abrir esse parênteses. Isso não significa concordar com todas as crenças da pessoa, tá? Isso não quer dizer que, vamos pro bar, bora lá pro bar, eu bebo junto com você, não tem nada a ver com isso. Eu tenho uma máxima que eu aprendi na minha caminhada, como que deve ser a vida do crente? É caminhar na lama, é ter a habilidade de caminhar na lama sem se sujar. Então Deus te deu essa habilidade. Não é você, estar nos lugares que não convém, não é isso. Mas em todas as oportunidades que acontecer, você estar presente. Tipo assim, eu queria te chamar para um churrasco, mas vai ter bebida lá, você é crente. Não, bora, pode me chamar. Eu gosto de carne, posso comer carne? Chegar lá, vão te oferecer bebida. O que você vai falar? Não bebo não, obrigado. Tô na Coca-Cola aqui. Não bebe, cara. Que isso, tá todo mundo bebendo. Por que você não bebe? Não, porque não faz bem pra mim. Sério? Mas como é que você consegue? Eu fiquei sabendo que você bebia tudo e agora você conseguiu parar, consegui. Como? Aí a porta, a oportunidade. Se você não fosse, né, não, agora, vai ter um monte de coisa lá, né, que não deveria. Então, realmente a gente precisa saber discernir. Olha o que o Billy Graham diz: o evangelismo começa com o coração que se importa com a dor e a necessidade do outro. Quando entendemos a situação de alguém, podemos oferecer a esperança de Cristo de forma mais pessoal e impactante. Então, ao conversar com alguém sobre Cristo, escute primeiro, sabe? Seja empático. Ouça a pessoa, sabe? Nossa, eu tô passando por tantas frustrações na minha vida. Nossa, eu tô tão bem, minha vida tá tão boa. Porque assim, gente, de verdade, às vezes a gente olha para um evangelismo, a gente sempre pensa em pessoas que precisam de ajuda dos céus. Mas e se você chegar num evangelismo onde uma pessoa, ó, não precisa, já é bem financeiramente, tem uma família ótima. Eu já vi um exemplo desse. A pessoa estava evangelizando e aí contou, né? Não, porque sua vida vai ser muito melhor, sua família vai ser bênção, a sua vida financeira vai ser abençoada. Então ela foi apresentando, né? Os benefícios. Aí o cara chegou para ele e falou assim: olha, então, eu vou recusar, com todo respeito, tá? Respeito a sua religião e tal, mas eu não quero isso para mim. Eu conheço muito crente que é um caloteiro, que tem a vida destruída, que vai lá para a igreja, gasta o tempo lá na igreja, mas não tem vida de verdade, sabe? Agora eu, poxa, pago todos os meus impostos, sou muito bem financeiramente, faço 3, 4 viagens por ano. Eu durmo minha cabeça no travesseiro tranquilo, não tenho vícios, minha família é maravilhosa, tenho 3 filhos muito lindos e não tenho saúde maravilhosa. Aí, qual que você acha que foi a resposta da pessoa? Não, mas você tem que aceitar porque senão você vai pro inferno. Não, né, gente? Paciência. Então, se compadece da pessoa, uma hora ela vai te ver, vai abrir a porta e você vai mostrar para ela o evangelho. Porque nada se compara a ter Jesus na nossa vida. Não é verdade? Então, a gente tem que seguir o exemplo de Jesus. Mateus 9,36. Vendo as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então, olha o que Jesus fez. Ele se compadeceu. Amém? Então, Jesus é
o modelo mais exato de como evangelizar. Ele é quem tinha compaixão. Quer ver um exemplo? A mulher de adultério, que foi pega em adultério. O que Jesus fez? Olha, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Normalmente as pessoas pegam esse exemplo bíblico, né? Como se Jesus, nossa, ativou a hipocrisia daquele povo e aí ninguém ali atirou a pedra, né? Mas na verdade, meus irmãos, pare para pensar. De todos ali, todo mundo, qual era a única pessoa presente naquele episódio que não tinha pecado? Jesus, né? Então, olha o que Jesus fala. Vou repetir a fala de Jesus. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, Jesus está falando para ele mesmo. Eu sou o único aqui capaz de jogar a pedra. E aí, no final, depois que todos os acusadores saíram, o que Jesus fala para aquela mulher? Ei, mulher, tá vendo? Cadê os seus acusadores? Ninguém te jogou pedra, né? Deixa eu te falar. Eu também não vou. Eu também não vou. Vá em paz e não peques mais. Amém? Então, realmente Jesus é esse modelo de compaixão, é um evangelismo no dia a dia. Olha, Jesus estava no cotidiano ali, escrevendo no chão, entendeu? Escrevendo no chão do templo, com o dedo ali, passando o seu tempo, talvez um secreto com o Senhor. A Bíblia não nos mostra, não fala o que Jesus estava fazendo em exatidão, mas fato é que ele teve compaixão de alguém que a lei dava o direito para o povo dar uma sentença de morte. Ela seria morta, apedrejada. E Jesus fala assim, eu tenho o poder da morte, mas ela não é para você, ela é para mim. A morte, eu vou se ver com ela. Glória a Deus. Então, como é que a gente aplica essas questões no evangelismo? Primeiro, evangelize com o coração. Não somente com a boca, com palavras, mas com o coração. Segundo, veja com compaixão, ok? Veja as pessoas do contexto com compaixão. E por último, a ação no evangelismo, tá? O evangelismo cristão, ele exige ação. Nós precisamos agir. Então, se compadecer é agir, não é esperar que vai descer um anjo do céu, vai falar para as pessoas que Jesus morreu por elas. Não, nós precisamos agir, amém? Realmente, Deus tem pressa, e ele conta com o seu engajamento. Quarto ponto aqui da nossa aula é o equilíbrio entre a verdade e a graça, tá? Muita gente tem uma confusão em relação a isso. Olha o que João 8,11 diz. Então Jesus declarou, nem eu te ordeno, agora vá e abandone a sua vida de pecado. Então, qual que é a habilidade aqui que Deus nos entregou? É compartilhar a verdade sem condenar o que Jesus fez. Ele compartilhou com aquela mulher a verdade, ele teve misericórdia. O que é misericórdia? Deixar de fazer com uma pessoa aquilo que ela merece. E ao mesmo tempo ele agiu com graça. Não naquele momento, né? Mas ele anuncia sobre ele mesmo. A morte é comigo. Eu não vou te condenar. Não vou te condenar. Então, a graça é o quê? É deixar, é fazer por você aquilo que você não merece. Enquanto a misericórdia é deixar de fazer aquilo que você merece. Ok? Então, no exemplo de Jesus, ele realmente trata essa questão séria da lei de forma equilibrada. Jesus não falou condena, não. Gente, quer condenar? Eu concordo, eu conheço a lei, eu sei o que Jesus falou lá. Então vamos fazer o seguinte, porque a lei fala que quem está condenando precisa ser puro. Quem não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. Tá tudo certo. E aí você conhece a história. Amém? Então Jesus, ao invés de ser aquele que vai apedrejar, que é o único que poderia, o que ele faz? Ele age com misericórdia, porque ele viu o arrependimento. Olha o que Billy Graham disse, para a gente caminhar aqui para o final da aula. A verdade sem amor é brutalidade. E o amor sem verdade é hipocrisia. Cristo nos mostra como unir as duas. A verdade e o amor precisam caminhar juntos, senão você vai ser hipócrita e brutal com a pessoa. Tome muito cuidado. Amém? Então, o que nós precisamos fazer? Falar a verdade com amor,
compartilhar a verdade com amor, amém? Evitando o quê? Legalismos, permissividades. Então, no lado do legalismo, né? É uma questão de, não, cara, você tem que ser Jesus, não pode andar de tal roupa, não pode fazer tal coisa, não pode isso, não pode isso. Não, irmão, nós podemos fazer o que a gente quiser. Mas por que nós não fazemos? Porque não nos convém e nós amamos o Senhor. Amém? Temos princípios. E o que é a permissividade? Agora que você sendo salvo, você pode, ó, fazer o que você quiser agora. Misericórdia, misericórdia. Amém? Então, o que nós precisamos fazer diante de um evangelismo, né? De uma vida de evangelista? Ser um refúgio e não um juiz. É o ombro de apoio que vai dar uma palavra de sabedoria, não aquele que vai condenar. O juiz é só um, que é o Senhor. É ele que vai medir, é ele que vai... E ele decidiu condenar ou aplicar o pagamento ali da dívida em Jesus, que foi a morte. Amém? Então, nós não fomos chamados para ser juiz, apenas refúgio e aqueles que propagam a verdade com amor. 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Então, irmão, não adianta você falar que você ama, mas não faz nada por isso. Podia encerrar a aula aqui hoje, né? Então, não adianta falar que você tem empatia, sendo que bilhões de pessoas não têm acesso a isso que você está tendo aqui agora. Amém? Não está tendo o que você está tendo aqui agora. Inclusive, queria encerrar com essa notícia. A nossa igreja está se preparando para transformar todo esse conteúdo na língua desses países perseguidos que não têm isso que você está recebendo. Então, esse vídeo, essa aula aqui, ela vai ser traduzida para o Urdu, Paquistão, ela vai ser a língua lá do Malawi, de outros países que a gente vai alcançar, para o inglês, e nós vamos inundar o mundo do amor de Deus, porque nós temos empatia, primeiro por essa cidade, fomos chamados, Igreja Batista Imagine, uma igreja para servir uma cidade, e agora Deus ampliou a visão, uma igreja para servir as nações, e é impossível servir as pessoas sem empatia, sem amor no coração. E aí, quero encerrar a aula com uma frase de John Maxwell, um dos maiores evangelistas da história. As pessoas não se importam com quanto você sabe, até saberem o quanto você se importa. Então, quando você se importar de verdade, elas vão estar prontas para te ouvir. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero te abençoar. Amanhã nós vamos entrar na aula 130. Vamos falar sobre um dos tipos, aprofundar um dos tipos de evangelismo, o evangelismo relacional, que é onde eu vou te ensinar a construir pontes e não muros. Amém? Então, se assim Deus permitir, nos encontraremos aqui amanhã para mais uma aula em nome de Jesus.